Olá, tudo bem? Já há um tempo eu não gravo vídeos e aí eu decidi gravar esse vídeo para falar de um tema que não é tão comum assim, né? Mas que me chamou muita atenção por uma frase que eu li no Twitter que colocava o seguinte, que o cidadão de bem é uma arma de destruição em massa. E aí, logicamente, quando você se refere ao cidadão de bem, sempre há um mal-estar, né? E eu senti a necessidade de falar desse conceito justamente no momento onde nós vemos não só o ataque às pessoas que defendem, né, os direitos humanos, mas inclusive contra os próprios direitos humanos, né? E geralmente quem ataca, né, tanto um como o outro, é sempre o chamado cidadão de bem. E para falar um pouco, né, do cidadão de bem e analisá-lo, eu vou usar um recurso metodológico de um sociólogo alemão chamado Max Weber, que é o recurso do tipo ideal, né? O tipo ideal seria basicamente um exagero teórico, uma acentuação, né, das características principais de um determinado grupo ou de uma determinada situação, né, a fim de a partir daí você criar análises sempre tendo como norteador essas características. Logicamente que o tipo ideal ele não vai conseguir dar conta de toda a dinâmica e de todo o processo que envolve o grupo, mas ele vai ser muito importante para que você pegue essas principais características e a partir disso comece a fazer uma análise compreensiva que é próprio do recurso metodológico utilizado pelo Max Weber. Bom, se nós pegarmos, né, então o tipo ideal do cidadão de bem, a primeira coisa que a gente pode analisar e perceber é que ele está sempre no masculino e nunca no feminino, né? Dificilmente você vai ver o termo "a cidadã de bem". Isso não se dá por acaso, né? Então, talvez a primeira característica é que é sempre o cidadão de bem, né, no masculino, né, atendendo uma ideologia, né, masculina, né, do homem, hétero, branco, né, casado e que constitui família, que trabalha, que paga seus impostos e que tem uma religião, né? Então, o cidadão de bem, ele está colocado dentro dessas características. Homem, branco, hétero, né, casado, pai de família, como se costuma dizer, que honra seus compromissos, né, no trabalho, pagando suas contas e que atende aí a uma determinada ideologia religiosa, né? E aí um outro conceito que é muito importante é que eh, a ideologia do cidadão de bem ela é sustentada por outros pilares ideológicos que também vão ser muito importantes dentro da sociedade, que são eles o Estado, a família, a religião e o trabalho. É a partir desses pilares ideológicos é que o cidadão de bem vai construir a sua característica e que vai, ao mesmo tempo, justificar as suas ações, né, e a qual ele também estará submetido, né, ao Estado, à família, à religião e ao trabalho. A primeira coisa que nós podemos analisar é que há um maniqueísmo, né, do conceito. O que seria o maniqueísmo? Seria essa divisão, né, entre um lado que é do bem e um lado que é do mal. Né? Um maniqueísmo, como sempre, simplório, né, que se coloca o seguinte, olha, se eu sou cidadão de bem, logo, aquele outro é um cidadão que não é do bem, né, é do mal. Né? Então você cria essa divisão quase que como uma novela, né, onde existem pessoas do bem e pessoas do mal. A desconstrução que nós podemos fazer disso é que a análise do comportamento humano, ou até mesmo um, um julgamento do comportamento humano, ele não se coloca em bases tão simplórias assim, né? É como se existem um ser humano totalmente bom e um ser humano totalmente ruim. Né? Muitas vezes aquele sujeito que é bom pode fazer ou ter ações ali ruins e vice-versa, né? Ou seja, essa divisão, né, e essa dualidade simplória e quase infantil
é algo que permeia na ideologia do cidadão de bem, né? Eu sou um cidadão de bem porque eu pago minhas contas, eu tenho minha família, logo, quem não está dentro desse contexto não é um cidadão de bem. Logo, é uma pessoa que deve ser condenada ou que pode ser julgada por aqueles que são de bem. Esse é um primeiro ponto a se desconstruir, né? O segundo ponto é que é em virtude desses pilares ideológicos, onde vai se sustentar a ideologia, né, do cidadão de bem, é que nós podemos fazer uma crítica em torno da sua própria postura, né? Afinal de contas, se nós pegarmos as grandes, né, atrocidades da história, todas elas contaram com apoio irrestrito, né, e até mesmo a cumplicidade do que são chamados os cidadãos de bem, né? Poderia citar dois exemplos práticos aí. O primeiro deles é da própria escravidão, né? A escravidão que se deu em todo o continente americano, por exemplo, ela assumia um estatuto de lei, né? Então era algo legal, e se era algo legal, era aceito pela população. E se era aceito pela população, boa parte, né, dos cidadãos de bem que possuíam escravos, né, não via ali fazendo mal a uma outra pessoa, né? Então, o que é importante a gente analisar nisso é que o conceito e a ideologia não permite o sujeito ver que a sua ação agride o outro, né? Porque se está à sombra ali do Estado, né, da religião, da família e do trabalho, é algo que logo é permitido e que não é em si uma atitude ruim, né? Um outro exemplo que eu poderia citar é a própria ascensão do nazismo, né, através da figura de Adolf Hitler, né? Se nós analisarmos, né, a história da ascensão do Hitler, nós vamos perceber que ele foi eleito democraticamente por uma maioria de alemães que eram todos cidadãos de bem, né? E que, de uma certa forma, sustentou as ideologias, né, do nazismo, né, seguindo as orientações e até mesmo uma cumplicidade ao próprio regime, né? Uh, não é à toa que um dos principais trabalhos, né, da filósofa Hannah Arendt, que é o livro Eichmann, em Jerusalém, ela vai falar sobre o conceito de banalidade do mal. E ela vai, de uma certa forma, fazer uma análise de quem era o oficial nazista. Então, uma das conclusões que a Hannah Arendt chega, né, ao analisar, né, o comportamento dos oficiais nazistas é que eles estavam acima, né, de qualquer capacidade crítica em torno de suas ações, até porque todos eles se encaixavam naquilo que nós podemos conceituar como cidadão de bem, tá? Então eram homens que tinham suas famílias, que obedeciam às ordens do Estado, né, porque eram funcionários do Estado, né, e que cumpriam seus deveres a partir do que era mandado a eles ou que era de uma certa forma do seu dever. Então, o cidadão de bem, assim como, por exemplo, se nós pegarmos o torturador na época da ditadura militar, do regime militar, o que vai ter sempre a mente dele é que eu não estou fazendo nada de ruim, pois eu sou um cidadão de bem e estou cumprindo com o meu dever. Então, esse cumprimento do dever é quase que uma espécie de alienação do sujeito, né? Uma alienação que o impede de ver de forma crítica a sua ação. Então, nesse sentido, o cidadão de bem ele não precisa ser, né, o sujeito que puxa o gatilho ou que, por exemplo, comete delitos para ser cúmplice de outros tantos delitos, né? E, ao mesmo tempo, ele utiliza, né, essas bases ideológicas como uma espécie de véu, de escudo, né, das suas ações. E aí outro ponto importante é que muitas vezes o que o cidadão de bem conceitua como delito, como crime, nem sempre passa por aquilo que realmente é um delito ou um crime. Muitas vezes ele pode ser cúmplice, né, e de uma certa forma cometer esses delitos e crimes, mas ele sempre vai estar
protegido por essa ideologia. Como, por exemplo, o cidadão de bem ele pode ser o sujeito que paga impostos, mas não muito, porque ele sonega, ele desvia, ele cria artifícios, né, para não pagar ou até mesmo de corromper o Estado de alguma forma, mas ele nunca vai ver aquilo como um crime. Ou o cidadão de bem ele pode ser o sujeito que agride ou espanca a mulher e os filhos, ou até mesmo que tem relações extraconjugais levando, né, doenças venéreas à esposa e companheira, mas ele nunca vai ver isso como algo de errado, até porque dentro de uma ideologia machista isso estaria dentro do comum, né? Ou seja, manter um caso extraconjugal ou ter uma postura que condiga ali com a própria o próprio comportamento de um homem dentro da sociedade, né? O cidadão de bem, por exemplo, ele pode no seu trabalho aceitar fazer qualquer coisa em função de um salário no final do mês, mesmo que aquilo esteja ligado à degradação de outras pessoas. E o cidadão de bem, por exemplo, ele pode utilizar a igreja como uma forma de esconder e até mesmo de justificar suas ações, mesmo quando elas estejam erradas. Por isso, é um conceito ideológico, né, que deve ser analisado muito bem e temido. E é válido lembrar que muitas vezes você não precisa puxar o gatilho para ter as mãos manchadas de sangue. Às vezes você é cúmplice, né? Um grupo social é cúmplice de uma barbárie, de uma violência, todas elas justificada por esses pilares ideológicos e justificada pelo conceito de cidadão de bem. Por isso, é sempre válido lembrar que tomem cuidado com o cidadão de bem. É isso aí. Espero que tenha dado o recado e obrigado.